Já agora, eu vi que entrou muita gente, portanto, meus amigos, metam like na live. Muito obrigado e subscrevam também o canal, até porque estamos a caminhar para os 190 mil subscritores. Uma viragem ou de um fim de regime, como outros regimes de bipartidarismo que duraram no nosso país 50 anos e depois acabaram. E depois, a seguir, sobre a questão central, fundamental da Constituição, refugiarmos em fórmulas ocas e palavras redondas que não dizem nada. António Leitão Amaro basta dizer não é não. Não vamos mudar a Constituição porque não foi tema da campanha eleitoral. Mas agora é o livro com E, quatro portanto, não há legitimidade eleitoral para ir mudar a Constituição. Luís Montenegro não falou disso. Portanto, o número... Portanto, Rui Tavares está convencido que decreta os termos e os limites da iniciativa política? Não. Estou convencido... Agora estou eu a falar. Agora estou eu a falar. Pouco respeito da liberdade e da iniciativa dos outros. Não. Isto é um debate, não podem falar. Estou convencido de uma coisa, que é que não podemos enganar os cidadãos, nem podemos, numa campanha que não foi acerca desse assunto, houve um partido que levantou essa possibilidade e acertou, foi o LIVRE, e que lembrou que na revisão constitucional da Iniciativa Liberal falaram, por favor, foi em resposta ao que tinha sido. Está no nosso Só deixar concluir o Rui. Estão muito palavrosos agora, mas há bocadinho não queriam responder acerca de se excluem ou não uma coisa tão simples como rever a preocupações concretas. Na IEL, no projeto de revisão constitucional da IEL, por exemplo, diz na Constituição que o Estado deve garantir rendas compatíveis com o rendimento das famílias. Isto na IEL, afuera. Que é preciso saber quem é que são os proprietários dos órgãos de comunicação social, afuera. Que um serviço público de informação, como este em que estamos, a RTP, está consagrado constitucionalmente, no projeto de revisão constitucional da IEL, afuera. No do Chega, por exemplo, nós temos um artigo, o artigo 26º, no qual se diz que é interdito ao Estado ou interdito a qualquer entidade, na verdade, obter informações sobre pessoas e as suas famílias de forma abusiva ou contrária à dignidade humana. Ponto final, que é como qualquer democrata acha que deve ser. Só que o Chega põe uma vírgula, exceto em questões de segurança pública, que é a fasquia mais baixa que se pode ter, nem é risco para a integridade do Estado, nem a iminência da... Ou seja, está no seu projeto de revisão constitucional, artigo 26º da Constituição da República Portuguesa, em que vocês alteram o fim desse artigo. Olha, vamos por partes. A primeira parte é assistir uma revisão constitucional. Ao início do processo de revisão constitucional deve-se ao Chega, fomos nós que iniciámos. Rui, e deixe-me dizer-lhe com toda a frontalidade, aquilo que fez agora aqui foi um ato de irresponsabilidade extremo. E vou-lhe dizer porquê. Só não concluímos a revisão constitucional porque, entretanto, caiu o governo de António Costa. Mas vou-lhe dizer mais. Quem esteve na Comissão de Revisão Constitucional, que foi o meu caso, nós tínhamos um consenso muito alargado entre praticamente todos os partidos, garantindo que continuávamos a salvaguardar os direitos e garantias dos cidadãos. Mas vou-lhe dizer mais. Está a misturar de tal maneira, e aproveito que o Pedro Delgado Alves é um jurista de renome. Assimétrico neste momento, que não era o que tínhamos na altura. Pedro Delgado Alves é um jurista de renome, pode aproveitar para não misturar os direitos constitucionais programáticos com outros direitos constitucionais em que está a misturar tudo. O livro, por exemplo, costuma falar de uma questão, a provar que não estava lá. Tal como a extrema-esquerda, onde o livro se insere, que tem muito a lógica de vir dizer o direito à habitação é um direito constitucional. Pedro Delgado Alves pode explicar, porque está mais habilitado do que eu, que é um direito constitucional programático e que não diz em momento algum na Constituição que o Estado tem que dar uma casa. Diz, sendo um direito constitucional programático, deve o programa do Governo, neste caso, que será da AD, caminhar para o cumprimento daquilo que tem. Sim ou não, a direita deve aproveitar a oportunidade de estar claramente maioritária para mexer na Constituição. Obviamente que deve mexer na Constituição. A Constituição está desajustada em muitas matérias, nomeadamente na lei eleitoral. Esta questão que foi levantada, por exemplo, pela Mariana, não faz sentido nenhum. Nós fomos dos primeiros a falar da questão do círculo de compensação, tal como a Iniciativa Liberal, justiça seja feita. Para nós sempre foi, assim como, por exemplo, nas autarquias, que existe uma situação clara que temos que ponderar se devemos manter as 3 eleições ou se o Presidente de Câmara deve ser, como no Presidente da Junta, que deve sair do cidadão mais votado da Assembleia Municipal para evitarmos aquilo que irá acontecer este ano. A Constituição já lá está. Não, está previsto que pode ser feito assim, mas o que eu estou a falar é que daqui partirmos para a questão da lei eleitoral. Claro que já lá está, e o que eu estou a dizer é partirmos através da Constituição para a lei eleitoral. E na lei eleitoral sabemos que não está. Certo? Muito bem, está claro. Só para ficar claro. Só para não confundir as pessoas Pedro, lá em casa. O país que eles precisam, com a riqueza que eles precisam e com a tranquilidade. Uma prioridade ou uma preocupação?
Não consigo indicar apenas uma prioridade, mas temos a situação da reforma da justiça que nós tanto temos alavancado desde a nossa existência, a luta contra a corrupção, a questão da imigração, que foram paliativos aquilo que este governo fez e que não teve coragem de assumir exatamente o problema que temos neste momento, o problema gravíssimo que atravessamos na saúde, o problema gravíssimo que atravessamos também na educação. E há uma matéria que não tem sido matéria de debate quando o Governo está presente, que nós precisamos de saber também qual o posicionamento em relação à defesa nacional. Porque estamos com uma guerra na Europa e precisamos de entender quais os investimentos para cumprir ou não as metas que ao longo dos últimos anos, quer PS, quer PSD, falharam redondamente. Votos para o Chega. Cada vez que alguém disser fascista ou extremista ou extrema-direita, blá blá blá, enfim, a K7 na televisão, lembrem-se que são sempre mais 100 votos para o Chega. Eu estou a gozar, mas não me admirava que fosse verdade. Depois tivemos o Bruno Nunes, critica bastante a questão das sondagens, e a meu ver com razão. E sabem, eu vi muita gente do Chega, inclusive agora o Bruno Nunes a criticar a questão das sondagens, até para o Chega. O Chega foi um pouco deflacionado, mas não foi assim tanto. Agora, nas últimas semanas, eu cheguei a analisar sondagens onde o Chega não tinha 58, mas tinha 54, 55, ou seja, não houve aqui uma diferença enorme, ou seja, não houve nenhuma a dar 58, mas eu lembro-me de analisar algumas, e certamente se lembram desses vídeos quem acompanha o canal, eu lembro-me de analisar sondagens onde o Chega tinha 53, teve uma 55, ou seja, não chegava aos 58, mas não era uma diferença astronómica. Eu acho que as sondagens não falharam astronomicamente no Chega, deflacionaram um bocadinho, mas isso também é normal, mas não foi escandaloso, diria eu, mas inflacionaram claramente o PS. Eu lembro-me de ver sondagens, de eu ter analisado sondagens, em que o PS chegava a ter 90 deputados, tiveram 58. Pá, estamos a falar de uma diferença de 30 e tal deputados. É que falhar por 5 deputados, ou 4 deputados, como estamos aqui a dizer no caso do Chega, não é muito. Estamos a falar de 1, tal, 2%, claramente dentro da margem de erro. Agora, no caso do PS, estamos a falar de alterações eleitorais, que eu vi, sondagens que eu analisei, à volta dos 30 e tal deputados. Isto é gozar com a cara das pessoas. Portanto, é uma coisa completamente ridícula. Depois, ele menciona, o Bruno Nunes, que o não é não acabou. Aliás, ele não menciona isso, desculpem. Ele diz que vamos ver o que é que vai acontecer, até porque o Presidente vai amanhã receber os partidos. E era o que eu tinha dito logo no início da live, e vou sempre mencionar isso, até porque quer o PSD, quer o Chega não se atacaram praticamente nada neste debate, porque estão à espera daquilo que Marcelo vai dizer no dia de amanhã. E, portanto, o Bruno Nunes e o Leitão Amar, a meu ver bem, estiveram os dois bem no debate, com boas prestações. O Pedro Delgado Alves também, tirando na parte inicial, quando faz um diagnóstico completamente errado, aquilo que é o falhanço ideológico e geral da governação, ou da oposição, do PS. E depois o Bruno Nunes dá um exemplo giro do Paulo Portas e do Durão Barroso, não é? Se bem que eu acho que o outcome não vai ser uma coligação entre o Chega e a AD. Acho que a coligação que vai... Não é coligação. O que eu acho que vai acontecer, basicamente, é o José Luís Carneiro ser eleito novo secretário-geral do Partido Socialista, o José Luís Carneiro, que faz parte mais da ala ao centro, e vai viabilizar um orçamento de Estado da AD, para numa tentativa de viabilizar ou de revitalizar novamente o PS, conseguir ganhar eleitorado dentro de 3 ou 4 anos. Mas eu duvido que isso venha a acontecer, até porque uma coligação, um acordo de bloco central, uma viabilização ao centro, acaba por beneficiar muito mais o Chega, porque justifica a sua macronarrativa ideológica de que eles são todos iguais e juntam-se só para eu não poder ter participação a nível governamental. Portanto, o Chega acaba por sair a ganhar com isso. O Bruno Nunes dá o exemplo do Paulo Portas e do Durão Barroso, que é verdade, odiavam-se e não sei o quê, mas depois formaram um governo. O Rui Tavares não disse pão, desculpem a expressão, o Rui Tavares não disse pão no debate de hoje, só começou a falar, foi muito genérico, muito vago na sua apresentação inicial, no primeiro comentário que fez ao Carlos Daniel, não disse absolutamente nada de relevante, se querem que vos diga, e depois a determinada altura começa muito revoltado por quererem fazer revisões à Constituição. É assim, a Constituição da República Portuguesa precisa de várias alterações. A Mariana Leitão, que também acho que não esteve mal, esteve bem, faz ali um comentário relativamente a alterações que possam ser feitas, nomeadamente à propriedade privada. E o Carlos Daniel diz, mas isso já está garantido. O direito à propriedade privada, se eu não estou em erro, é o artigo 61º da Constituição. A realidade é que o direito à propriedade privada não está a ser cumprido de um ponto de vista da execução do mesmo a nível prático. Porque as ocupações ilegais que nós estamos a ver agora, supostamente não deveriam acontecer, porque as pessoas, o indivíduo, o cidadão em si, está protegido por esse mesmo direito à propriedade privada, que custou a ganhar. Porque o direito à propriedade privada não existia antes da primeira revisão constitucional. Atenção, nós fizemos o 25... Nós, como quem diz...
o país fez o 25 de Abril em 74, em 76 há uma Constituição, e essa Constituição de 76 não tinha o direito à propriedade privada consagrado, portanto era tudo da cooperativa e da ferramenta, percebem? Só em 82 com o Pinto Balsemão é que o direito à propriedade privada é consagrado constitucionalmente. Portanto, eu acho que é preciso uma revisão constitucional para aprofundar ainda mais essa proteção do direito à propriedade privada por parte dos cidadãos contra este tipo de ocupações ilegais que estão a acontecer neste momento. Portanto, queria só dar esse pormenor. O Rui Tavares não disse nada de mais na primeira intervenção inicial e revoltou-se muito com essa questão da revisão constitucional. Mais à frente, depois temos o Bruno Nunes a responder, a colar à Iniciativa Liberal, ao Bloco de Esquerda e ao LIVRE, e a dar umas aulas de direito ao Rui Tavares sobre a questão do direito à habitação, porque o Rui Tavares ficou extremamente revoltado com a questão da revisão constitucional. Eu não vos quero enganar, mas nós já tivemos para aí 6 revisões constitucionais desde o 25 de Abril, e a última que tivemos foi para aí em 2005, ou em 2007, já não me lembro, que acho que foi por causa do Tratado de Lisboa, que dava personalidade jurídica à União Europeia, enfim. Não vos querem dizer em erro, teria que ver só para verificar, mas enfim, a última revisão constitucional já foi praticamente há 20 anos. E é necessário que as constituições sofram alterações, porque o país de hoje em dia, em 2025, não é o mesmo país de 2005, o país de 2005 não era o mesmo país de 97, o país de 97 não era o mesmo de 83 e o país de 83 não era ou de 82, quando foi a primeira revisão constitucional, não era o mesmo de 76. E, portanto, nós não podemos ter um país a evoluir constantemente na prática e em termos teóricos e constitucionais ele manter-se parado no tempo, que é o que está a acontecer há 2 décadas. Portanto, é bom que essa revisão constitucional aconteça e o Rui Tavares está preocupado porquê? Porque agora quem vai fazer essa revisão constitucional não vai ser a esquerda, porque a única maioria neste momento no Parlamento que pode fazer revisões constitucionais é Chega, AD e IL. O PS, se estiver coligado com a AD, sozinhos, não conseguem ter maioria constitucional. Não conseguem, porque a AD tem... Vamos imaginar que os 2 da imigração vão para a AD. Ora, dá 90 mais 58, que dá 148, não é? Exatamente. Portanto, não conseguem. O PS e a AD juntos têm 148 deputados, mais coisa, menos coisa, à volta disso, não é? E, portanto, não conseguem ter. É preciso 153, 152. Já o Chega, a AD e a IL conseguem. É o único bloco que consegue ter uma maioria, mais 2/3 do Parlamento, mais dos 152 deputados, para fazer essa revisão constitucional. Ou seja, o Rui Tavares não está preocupado porque vai haver uma revisão constitucional. O Rui Tavares está preocupado porque vai haver uma revisão constitucional que ele não gosta, que é uma coisa diferente. Mas aí é a democracia a funcionar. Não gostam tanto do 25 de Abril. É para isso que ele foi feito, não é? Portanto, é a evolução democrática. Não percebo qual é que é o escândalo.